Livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Eu vejo aqui muitos rostinhos que não pude ver lá no retiro, e eu quero dizer para você, você perdeu uma parte, mas a porção que é tua nunca é perdida, amém? Então você vai receber aí algo do Senhor para a tua vida. Então, em Êxodo capítulo 19, no versículo 1, me ajuda a projeção também. Êxodo 19, segundo livro da Bíblia, no capítulo 19, versículo 1, diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. A Bíblia diz, no terceiro mês, vou repetir o versículo 1, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Ou seja, 61 dias depois da saída. Versículo 2: depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Dá para voltar isso aí? Dá para voltar? Volta ali no versículo 13, eu acho. Volta no versículo 13. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Versículo 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime. Versículo 8. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e o consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte, diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Ou seja, eles podiam subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre eles em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam.
Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Outras versões diz: Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Muito bem, eu li quase todo o capítulo 19 aqui para falar para você algo muito importante. Desde o começo do ano eu compartilhei com a minha esposa isso. Deus vem me falando sobre deserto, e isso veio muito forte desde que o pastor Hudson, em uma reunião nossa, falou que o retiro nesse ano seria intimidade. E para mim, intimidade não é um lugar muito frutífero, não parece um lugar muito atrativo quando se trata de Deus. O lugar de intimidade é o deserto. Eu vou repetir: o lugar de intimidade é o deserto. Eu falei um pouco disso lá no retiro, na primeira reunião, onde eu não ia ministrar e acabei ministrando. A presença do Senhor nos tomou de uma forma muito grande, e eu fiquei com essa palavra em meu coração aqui o retiro inteiro, e nós fomos entendendo se era isso que era para compartilhar lá ou fora de lá. E o Senhor vem falando comigo sobre o deserto há um bom tempo. A propósito aqui, quem esteve na ceia de janeiro sabe que eu preguei sobre isso um pouco, sobre o deserto ser o lugar da adoração. Ao mesmo tempo, fomos pegos por essa palavra também. O pastor Elon falou sobre a presença de Deus que cura, a presença de Deus que transforma. Falou sobre Êxodo 33 também, quando Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Ou seja, o lugar do deserto que Deus levou o povo de Israel é um lugar de intimidade, é um lugar, na verdade, também de aliança. No capítulo 5 de Êxodo, Deus pede para que Moisés fale com o faraó e diz assim: deixa meu povo ir para me adorar, deixa meu povo ir para que me celebre uma festa, deixa o meu povo ir para que eles me sirvam. Ou seja, Deus trouxe o povo de Israel para o deserto para adorar e conhecê-lo. Amém? Ok. E de fato Deus atraiu o povo de Israel para o deserto, na verdade, para um casamento. Na verdade, se você for ver tudo que acontece ali no deserto e como é que Deus se apresenta para o povo, é como um noivo tentando se apresentar para a sua noiva amada. Sim, de fato, Deus estava dizendo para Israel que a partir daquele momento, se eles obedecessem os mandamentos, eles seriam propriedade exclusiva, eles seriam uma nação santa, um reino de sacerdotes. Deus estava se apresentando como alguém que queria fazer uma aliança com aquele povo. No entanto, quando nós fazemos aliança com Deus, nós não fazemos aliança com Deus conforme as nossas condições. Eu vou repetir: quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós não fazemos conforme as nossas condições ou exigências. Nós fazemos de acordo com as condições e exigências de Deus. Amém? A partir disso, nós vemos que no versículo 13:4, Deus chama Moisés no monte e ordena a anunciar as maravilhas que ele fez no Egito. No versículo 5 e 6, como nós lemos, ele estipula condições, ou seja, vocês precisam me obedecer. E a partir dessas condições, estabelece uma voz, uma aliança, na verdade, quer buscar um casamento com esse povo de Israel. Ele promete que esse povo seria propriedade particular dele, peculiar entre todos os povos. E no versículo 7 e 8, Moisés anuncia ao povo todas essas condições e promessas. E o povo diz: ok, vamos obedecer. A partir disso, Deus pede 3 dias de purificação. Repita comigo: 3 dias. No terceiro dia, Deus ia se apresentar ao povo. É como se um noivo se apresentando, né, se adornando, esperando. Olha, diz para ela se preparar, diz para a nação de Israel se preparar, que eu vou me mostrar para eles. Que coisa linda, né? No meio do deserto. Esse era o 61º dia quando isso aconteceu. Nós lemos lá no primeiro versículo.
Era o primeiro dia do terceiro mês, desde que o povo saiu do Egito. E Deus estabeleceu um limite: não subir no monte, nem tocar nos seus limites. O limite do monte. A partir do que Deus colocou como condição para aquele povo, o que acontece é um grande espetáculo. Eu não sei se você já não parou. Eu moro num apartamento no 7º andar, e um dia desses, se você conhece Porto Alegre muito bem, daqui a pouco assim, tá tudo, né, tranquilo, daqui a pouco parece aquela nave do Independence Day entrando na cidade, assim, né, aquela nuvem, só falta uma trilha sonora, tum, 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 tum. E eu fiquei olhando aquela nuvem, vindo assim, eu falei, uau, eu paro, porque, uau, meu Deus, aí daqui a pouco eu penso, tem que fechar as janelas da casa. Mas o que eles veem no terceiro dia é um espetáculo de trovões, relâmpagos, som de trombeta e uma nuvem densa, espessa. Bandas que você conhece, bandas do mundo mesmo aí, do meio secular, ficariam com uma inveja mortal de todo o espetáculo que aconteceu naquele terceiro dia. Eles teriam que mudar toda a aparelhagem de som deles, teriam que mudar o produtor, e mesmo assim não ia dar certo. Sabe por quê? Porque é tudo artificial e produzido. Deus fez tudo sobrenaturalmente, de forma natural. Já viu que Deus faz isso na tua vida? De forma natural. Ele fez tudo sobrenaturalmente. Eu não sabia. Como é que Deus fez isso? Parece que não é Deus. É Deus. Como é que aconteceu isso comigo? Não deve ser Deus. Não, é Deus sim. E de forma sobrenatural, o natural aconteceu de forma natural, o sobrenatural aconteceu naquele terceiro dia. E esse grande espetáculo, na verdade, eu acho que a você também assustaria muito, e assustou aquele povo que estava sendo convidado àquele casamento, àquela aliança, aquele momento de intimidade no deserto. Não bastasse somente isso, logo depois Deus vai dar os 10 mandamentos para Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 20, você pode ler depois. 10 mandamentos são dados ao povo de Israel através de Moisés, e esse é o início da lei mosaica, que é a base da religião judaica, da constituição da nova nação que estava sendo formada no deserto. No entanto, muitas vezes, quando estamos diante desta presença assustadora, nós temos a mesma reação que aquele povo no deserto. Até nós cantamos sobre isso, né? Eu vou subir o monte, e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Não é? A gente canta esse momento, por quê? Porque naquele momento, onde Deus mostra o seu espetáculo, e começa a mostrar de forma sobrenatural e naturalmente a sua glória, no meio de relâmpagos, trovões, o povo, o que ele faz? Não. Moisés, fala tu, e nós ouvimos. E muitas vezes é isso que acontece conosco, quando talvez diante dessa presença também aqui, que foi bem suave, viu? Essa presença suave pode assustar você. Você pode até perguntar, mas por que aquele povo está no chão? Outro está rindo, outro está chorando, outro está se jogando no chão, outro está pulando. Parece tudo tão estranho, talvez seja a primeira vez. Não se preocupe. Cada um expressa da sua forma como é que deseja adorar quando está diante da presença de Deus. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Mas diante mesmo dessa presença suave, você pode se afastar. Imagina diante de um espetáculo assustador como aquele. Bom, diante disso, o povo decide se afastar e diz: Moisés, fala tu conosco. Fala tu. Mas você vai perceber muito bem que eles poderiam subir depois.
Está dito ali, eles poderiam subir depois. No primeiro momento não era para subir ninguém, mas depois eles eram convidados a estarem mais perto. Eles decidem se afastar. Moisés, vai tu. Bom, diante disso, nós podemos ler em Êxodo capítulo 20, versículo 18. Êxodo 20, um capítulo depois que Deus dá os 10 mandamentos para aquele povo no meio do deserto, no momento de intimidade, de estabelecer uma nova aliança com esse povo, essa nação que estava sendo constituída naquele lugar. A Bíblia nos diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Olha o que eu falo aqui. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, olha o que Moisés vai dizer ao povo: não tenham medo. Diz aí para quem está ao teu lado: não tenha medo. Diz de novo: não tenha medo. Diz de novo: não tenha medo. Não tenha medo da presença de Deus. Não tenha medo da glória de Deus. Não tenha medo quando Ele entra na casa. Não tenha medo quando Ele passeia no lugar. Não tenha medo quando Ele toca o teu coração. Não tenha medo quando Ele toca nos teus traumas. Não tenha medo quando Ele toca nas tuas feridas. Não tenha medo quando Ele fala do teu passado. Não tenha medo quando Ele fala do teu futuro. Não tenha medo quando Ele fala do teu presente. Não tenha medo. Não tenha medo. E eles poderiam talvez até ter medo, com certeza. Mas Moisés vai dizer: não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por vocês mesmos que do céu lhes falei. E ele continua falando. Deus continua falando. Agora, infelizmente, aos olhos do povo, Deus se transformou em um ser inalcançável. Moisés, vai tu. Moisés, nós não queremos. Moisés, nos deixa longe dele. Por favor, nos deixa longe dele. E é exatamente o que, diria, todas as religiões do mundo dizem e oferecem. A divindade em todas as outras religiões é alguém inalcançável. É alguém separado, tão separado, que você nunca chega lá. Exatamente no início do judaísmo, o que aquele povo teve foi a mesma sensação que em todas as outras religiões. Eu preciso ficar longe desse Deus, e eu preciso de um mediador entre nós, povo, e Deus. Eles escolheram Moisés, a tal ponto que Moisés foi escolhido e se transformou até em uma pedra de tropeço logo depois na história, porque os fariseus, os escribas, eles obedeciam mais a Moisés do que ao próprio Deus. Esse é o problema quando nós colocamos uma mediação entre nós e Deus. Se você vai me usar como mediador do teu relacionamento com Deus, eu vou dizer que você está no mato sem cachorro, porque eu sou falho, sou humano, eu erro muito. Não é todo dia que eu acordo bem, não é todo dia que eu acordo com o pé direito ou o pé esquerdo, se você for canhoto. Seja como for, se eu for o mediador, se eu for aquele que faz a mediação entre você e Deus, você tem um problema grave. Nenhum pastor, nenhum líder pode fazer isso. Você sabe quem faz isso? Quem é? Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Só que tem um problema. Nesse dia, Deus se tornou o Deus dos montes. Repita comigo: Deus dos montes. E a partir daquele momento, tudo que simbolizava um monte simbolizava algo relacionado a Deus ou a adoração a Deus. Você vai ver isso acontecer em todo o Antigo Testamento. E não só no Antigo, você vai ver isso
lá em João 4, quando a mulher samaritana diz: nós adoramos nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Ou seja, o conceito de que era necessário subir, até um monte para adorar, de fato, perpetuou por muitos anos. Tão forte que o Salmo 24 vai dizer: quem há de subir no Monte Santo de Sião? Você se lembra disso? Mas a Bíblia diz também: quem há de permanecer no seu santo lugar? No entanto, ainda havia esse conceito, e ele não está totalmente errado, porque Deus também queria que eles subissem até Ele. O problema sempre foi o afastamento. Nós aqui, Deus lá. Esse não era o desejo de Deus. Diante do medo do povo, perante todo aquele espetáculo que Deus fez, o povo decidiu afastar-se, mas Deus decidiu o contrário. Deus então chama Moisés para ficar 40 dias e 40 noites com ele. Logo depois do capítulo 19 que nós lemos, Moisés fica 40 dias e 40 noites. E olha a lista desses 40 dias que Deus fala para Moisés. Desses 40 dias Deus ordena a construção do tabernáculo, a construção da arca, a construção do propiciatório, a construção da mesa, a confecção de um candelabro de ouro, a confecção das cortinas do tabernáculo, a confecção da coberta de peles e as tábuas, a construção do altar do holocausto, a construção do átrio do tabernáculo, a elaboração do azeite para o candelabro, a separação sacerdotal de Arão e de seus filhos, a confecção das vestes sacerdotais, as condições para o sacrifício e as cerimônias da consagração, as condições para as ofertas contínuas, a construção do altar de incenso, as condições para o pagamento do resgate, a confecção da bacia de bronze, a elaboração do óleo da santa unção, a elaboração do incenso sagrado, a confecção dos artífices da obra do tabernáculo, a ordenança sobre o sábado. Ainda no final desses 40 dias, a Bíblia vai dizer em Êxodo: e tendo acabado de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Foram 6 capítulos inteiros que duraram 40 dias de ensinamento de Deus com Moisés. Todas essas ordenanças tinham um objetivo claro, e aqui que está a palavra aqui dessa noite. Eu quero que você entenda muito bem. Você pode viver uma vida totalmente conforme todas as ordenanças, mas ainda distante, afastado do teu Senhor. Os fariseus faziam isso, os escribas faziam isso, os saduceus faziam isso também, e aos seus olhos eles cumpriam tudo, até que veio o próprio Deus e mudou tudo. Todas essas ordenanças tinham um objetivo claro. E aí nós vamos ler Êxodo 29. Nós já estamos encaminhando para o final aqui dessa noite. 29, 43, por favor. Êxodo 29, 43. Vai dizer assim, Êxodo 29, 43. Os capítulos após todo esse processo, que Deus fica 40 dias com Moisés, depois desse espetáculo que ele faz, e o povo se afasta. No meio desses 40 dias, Deus vai dizer assim: ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Talvez você não tenha percebido. Tenha percebido. Deus chamou eles. Subir. Depois, calma aí. Segura aí, filho. Depois, sobe. Quero um. Eles disseram: não. Longe. Vai tu, Moisés. Deus não obedece a ninguém, né? Certo?
não obedece a ninguém. Aí ele diz: Moisés, vem cá. Senta aqui, meu filho. Moisés, eu vou te explicar. Eles não quiseram, eles têm medo de mim. Mas mesmo assim, Moisés, eu quero estar com eles. Então faz uma coisa, Moisés. Eu vou te explicar como fazer o tabernáculo. Eu vou te explicar como fazer a mesa. Eu vou te explicar como fazer o candelabro. Eu vou te explicar como fazer o óleo. Eu vou te explicar como vai ser o sacrifício. E tudo tu tem que fazer conforme eu te disse, Moisés. Porque o final de tudo isso é que eu desça do monte e vá habitar com eles lá embaixo, Moisés. Moisés, ele se assusta comigo, Moisés. Mas eu vou fazer de um jeito que eles entendam. O objetivo de tudo era: Deus queria habitar. Talvez você vai dizer assim: que coisa simples. Exatamente, é muito simples. Era um povo cheio de tendas. Sabe o que Deus disse? Se eles não vão subir, eu faço a minha tenda no meio deles. Só que não bastasse uma coisa, meu irmão. Deus já estava falando isso desde o jardim do Éden. Desde o jardim do Éden. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas não foi só no Éden que ele falou que ele queria habitar. Ele também queria habitar. E ele demonstrou isso lá com Davi. Davi pegou a arca da aliança e colocou à disposição do povo. E o povo, Deus vinha com a sua glória. Não bastasse isso, ele aumentou a sua glória lá no templo de Salomão. Ele veio com a sua Shekinah, que ninguém podia ficar em pé. Espera só um pouquinho. Não bastasse somente isso. Na verdade, sabe o que está acontecendo? Deus, desde o começo, lá no Éden, lá com Abraão também, com o povo no meio do deserto, lá no tabernáculo de Davi, ele estava dizendo: eu quero habitar com vocês, eu quero descer e habitar com vocês. Mas, cutuca aí quem está ao teu lado aí, cutuca aí. Mas, não parou por aí. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4: nele estava a luz, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, e a palavra original é e tabernaculou entre nós. Ele viveu entre nós, ele desceu do seu céu sobre nós, ele veio habitar em nosso meio, ele veio fazer a tenda no nosso meio. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vim aqui nessa noite dizer que ele veio tabernacular entre nós. Ele veio colocar tenda entre nós. E não bastasse, ele veio próprio entre nós. Assim como você.
Parece simples, mas é exatamente isso. Mas não bastasse o próprio Cristo vir, em Atos capítulo 2, outro também é enviado. Deus disse lá em Êxodo: eu vou lá descer com eles. Mas isso era um ensaio para mostrar que o Filho estava vindo tabernacular entre nós. E logo depois vinha o Espírito. Eu venho aqui nessa noite te dizer: chega de ter medo da presença de Deus. Todos nós aqui fomos convidados para fazer uma tenda do ladinho dele. Não só uma tenda, porque antes era uma tenda, agora ele disse: vocês são meus filhos, e o meu Espírito tabernacula dentro de ti. Feche os olhos onde você está. É simples assim. É simples assim. Chora lá, baixo. Vem louvor. Vem louvor. Não há como ter intimidade com um Deus que nós imaginamos que Ele não está disposto a habitar comigo, a estar comigo. Foi falado tudo isso só para você entender uma coisa: foi Ele que te quis primeiro. E mesmo se afastamento for a tua decisão, Ele diz: então eu desço até a ti. Eu quero dizer uma coisa para muitos que estão aqui nessa noite: Deus vai te buscar onde você for. Deus vai atrás de ti, como Ele desceu com aquele povo que tinha medo da presença dEle. Deus vai descer até ti. Ele é o Rio Jordão. Ou Jordão significa aquele que desce. Ele desce. Ele que desce, vai acabar lá no Mar Morto. Por quê? Porque ele morreu. Mas ele não morreu como Jordão, ele ressuscitou como leão. E esse leão vem aqui nessa noite para não trazer medo a ti. Pelo contrário, sua face também é a face de um cordeiro. Senhor, aqui nessa noite, aqui nessa noite, Espírito Santo, esse ambiente de total amor da tua presença, esse ambiente de total mansidão da tua palavra, de humildade da tua palavra, nós sabemos que não somos rejeitados, nós fomos aceitos primeiro, nós fomos desejados primeiro do que nós desejamos. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ver, que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Ele é Deus dos montes, mas Ele não tem problema de descer até os vales da tua vida. Ele não tem problema de descer no lugar mais escuro do teu coração. Ele não tem, porque Ele é a luz dos homens, a luz que resplandece sobre os homens, que ilumina todos os homens. Ele não tem problema. Jovem, eu quero dizer algo para ti, e eu vou repetir. Na verdade, você pode ir aonde for, Ele vai lá descer lá onde você está. Você pode estar lá na sarjeta, no meio do lamaçal, Ele vai lá no lugar aonde você não imaginava que Ele podia estar. Como diz o salmista Davi no Salmo 139, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face?
nesse lugar de amor aqui, nessa noite. O Senhor rompe cadeias na tua mente. Eu não sou aceito, não fui eu que escolhi, não, eu estou obrigado a isso, não, eu não sou tão amado assim. Não, Ele desceu, Ele decidiu. Eu mesmo coloco a tenda no meio de vocês. Sou eu que quero primeiro. Eu coloco as condições, mas eu desço. Eu não tenho problema de vir aqui no meio de vocês. Mas Senhor, olha o meu pecado, olha a minha injúria, olha a minha situação. Eu sou a luz dos homens. Eu resplandeço em meio à escuridão no teu coração. Sou eu que resplandeço em meio a todas as trevas. A Bíblia é um livro de romance entre eu e você, diz o Senhor, querendo dizer para ti: eu quero morar contigo, eu quero ir para casa contigo, eu quero viver os teus dias junto comigo, eu te chamo para junto de mim, eu te quero perto de mim, eu quero estar perto de ti, eu quero ter uma vida contigo, eu quero ter um relacionamento de intimidade contigo. A Bíblia é para te mostrar que Deus veio para estar contigo. De onde está isso, Felipe? Lucas capítulo 1 vai dizer que o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Não é Deus com os outros, não é Deus longe, não é Deus distante, é Deus conosco.